Sejam bem-vindos mais uma vez ao maior portal de relacionamentos evangélicos do Brasil, portal Escolha Certa. E você já sabe, nós estamos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-lugar. E você não pode deixar de perder aqui, de estar conosco aqui sempre que nós postarmos. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, você está perdendo tempo. Porque além do nosso canal aqui no YouTube com esse podcast maravilhoso, nós temos também as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, porque a gente é muito chique, a gente é muito internauta, a gente é muita tecnologia. Então, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Então, @portal Escolha Certa, também no TikTok, não é o mesmo? @portal nós temos Escolha mais de Certa. 160 mil pessoas. Aí, gente, vocês estão dando mole demais, então não deixa de nos seguir nas redes sociais. Agora, deixa eu falar uma coisa com você aqui no canal. Você que está nos assistindo e não está nos seguindo, é uma vergonha. Irmão, como assim? Você tem que se inscrever no canal. Bate lá o sininho para você receber notificações todas as vezes que nós postarmos. Você vai receber notificação. Ó, Portal Escolha Certa acabou de postar um vídeo. Tem que ir lá ver o que eles estão postando lá, porque é muita coisa boa. Então, não deixe de estar aqui. E eu estou aqui com aquele convidado que você já conhece. Pastor do Portal. Ê! Pastor Júlio! Eu já estou até esquecendo o nome, né? Agora eu estou no portal. E sabe o que é uma coisa interessante no portal Escolha Certa? Que tem um monte de gente que segue o portal que é casada. Sim. Um monte de gente que tem relacionamento, que é noivo, que é namorado. Porque não é só um portal de relacionamento, é um portal de aconselhamento. Quando eu abro a caixinha de perguntas no Instagram, a gente recebe 200 perguntas, 300. Pastor, eu estou com tal dificuldade no meu namoro. Pastor, nas nossas campanhas de oração, todo mês a gente faz uma campanha de oração. Sim. O último semana do mês são 5 dias de jejum, 5 dias de oração, e a gente termina a campanha com uma live de libertação, que é quebra de vínculos. Um dia vamos fazer aqui um podcast sobre esse assunto. Quebra de vínculos sexuais e emocionais. Um monte de casais fazem juntos lá a campanha com a gente. Sim. Então, quando a gente abre uma caixinha de perguntas, né, as perguntas mais importantes eu vou reproduzindo e postando tanto no TikTok quanto no próprio Instagram, lá no Reels, né? Então, é um monte de gente. Então, virou também um portal de relações, gente fazendo pergunta. Olha, eu queria saber como é que eu lido, eu não tenho relacionamento, mas eu tenho um trauma. Como é que eu vou lidar o meu trauma? Eu não consigo confiar em ninguém, como é que eu vou tratar isso? Olha, eu venho de um relacionamento narcisista, como é que eu trabalho isso em mim? Eu não confio em homem nenhum, em mulher nenhuma, como é que eu trato isso? Então virou um portal, talvez muito mais de aconselhamento do que até de relacionamento, isso que fica muito legal. E uma coisa interessante, deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo. Você que é casado, ontem ele postou, acho que foi ontem, não foi que você respondeu perguntas? Sim. Ontem teve muita pergunta legal. E você não pode deixar, às vezes você. Eu não tenho coragem de mandar uma pergunta, mas às vezes uma pergunta que faz lá é exatamente a situação Mas que a você está pergunta é vivendo. anônima. Quando mesmo você se identificando, Só você que as sabe, outras né, pessoas não sabem quem pode. Só eu tenho a informação de quem faz a pergunta. Os outros internautas não sabem identificar quem fez a pergunta, não. Pode ficar tranquilo. Então, quando você faz a pergunta, só eu tenho acesso. Tá certo? As outras pessoas não sabem. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, é minha ex que fez a pergunta aí? Eu falo, não sei. Quando eu leio, a minha memória apaga. Então, muitas pessoas, é minha ex? É minha namorada? É meu marido que fez essa pergunta? É minha esposa? Eu falo, não sei, me dá um lapso de memória quando eu respondo. Tem umas perguntas muito doidas, malucas. Eu falo, meu filho, isso aí é um filho do cão, larga esse aí, não vale nada. Deixa não. pra lá. Esse namorado seu é do cão, não é de Deus, não. Misericórdia. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se ele vai vender, mas eu vou colocar aqui, só pra poder. Você que não tem um sogro desse, olha aqui. Meu sogro me deu uma agenda do portal. Tá vendendo? Tá não. Não acredito. Ô, gente, explicar. olha isso aqui. Que coisa linda. Não tá vendo, não. Então, se você não tem um sogro desse, ora mais. Eu sou advogado, né? Não sei, acho que o pessoal que me acompanha sabe que eu sou advogado. Porque você tem um outro perfil, Pastor Júlio Santos. O portal Escolha Certa é um portal de perguntas de relacionamento.
O perfil PR Júlio Santos MG, a gente faz perguntas mais sobre libertação, muita coisa, porque eu vim da bruxaria, os meus pais eram bruxos, eu fui criado na bruxaria, né? Então, muita pergunta sobre bruxaria, sobre famílias envolvidas com bruxaria, é PR Júlio Santos MG. E por que eu estou falando isso? Então, esse cliente aqui eu sou advogado e essa gráfica, ele é meu cliente. E ele falou assim, olha, eu fiz aqui para um cliente, sobrou aqui umas 10 agendas. Eu falei, não, então pega essa agenda, coloca a capa do portal e me dá. Ele me deu de presente. Aí eu tô te Quero dando aqui de dizer para presente. vocês que ninguém tá... Então não tá à venda, viu? Segura aí, ó. Ninguém tá... Olha isso aqui. Ó, meu sogro. Vamos lá, te amo. bonitinho. Bora lá. Bora lá, que O hoje assunto a gente de hoje tem é quente, muita né? coisa. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O assunto de hoje é um assunto muito falado na igreja, Polêmico. mas eu acho que é polêmico e sem entendimento. Sem entendimento. Porque quando você vai falar sobre o que a gente vai falar hoje, que nós vamos falar hoje sobre julgo desigual, as pessoas acham que julgo desigual é uma coisa e, na verdade, não é bem assim. É muito mais do que... É muito além. Então, assim, você que está aqui junto com a gente está pensando assim, ah, não, eu já sou casado, ou ah, não, eu tô namorando, meu namorado é crente, não é meu caso, não vou assistir. Fica aqui que eu acho que vai ser bom para sua vida, viu? Eu acho que tem mais julgo desigual, a gente vai falar isso aqui durante o podcast, tem mais julgo desigual entre crente do que descrente. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho. Total. Eu quero saber primeiro, antes da gente começar, não, pra gente começar, eu queria entender o que é julgo. Vamos lá, julgo. Antes de falar de julgo desigual na Bíblia, o que é essa palavra julgo? Julgo era uma peça de madeira que você colocava numa junta de boi. Quando você ia fazer um arado, você colocava um boi de um lado, um boi do outro lado, e você colocava esse julgo, que era um pedaço de madeira entre os dois bois, para os dois bois andarem na mesma direção. Uhum. E se você não colocasse essa madeira, um boi ia para um lado e o outro boi ia para o outro lado. Ou um boi mais forte, ele pegava mais peso que o boi mais fraco. Então, os dois tinham que andar na mesma força e na mesma direção. Então, o jugo, né, quem é da roça aí sabe, é uma madeira que coloca nesses dois bois para os dois usarem a mesma força e andarem na mesma direção. Então, isso é que é jugo. É uma peça de madeira para que as duas pessoas envolvidas, no caso os dois bois, façam a mesma força e andam na mesma direção. Senão o carro de boi saía do caminho. Então isso é que é jugo. Então a gente já começa a entender que não é só sobre ser crente. Ou Não é sobre ser crente. Exatamente. Né? Então porque já fica esperto. esse é um tema que é tão importante que o julgo desigual ele deixa um rastro de problema na vida das pessoas, de opressão, um rastro de depressão, abre uma porta de ilegalidade, de demônios enorme. A pessoa se apaixona por uma pessoa do mundo, a pessoa se apaixona por um crente que não está na mesma visão, na mesma direção, no mesmo propósito, né? E Deus vai dando alerta, e a pessoa não consegue enxergar. Porque quando a pessoa está apaixonada, a gente já falou um pouco aqui quando a gente discutiu sobre carência, os meus filtros vão caindo e eu não consigo enxergar. A pessoa fala, mas Deus não falou nada. Deus colocou um letreiro assim, neon, dizendo não presta, não vale a pena, isso não é bênção, não estou contigo. E a pessoa entra, aí depois fala, pastor, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou sofrendo no meu casamento, eu perdi minha paz, eu estou infeliz. Por quê? Porque está num julgo desigual. Desigual quer dizer não é igual. Ou seja, cada um está para um lado. E isso gera muito sofrimento. E a gente tem muita gente dentro da igreja sofrendo demais porque está num julgo desigual. Exato. Mas antes de a gente começar a falar sobre quem já está na igreja, eu queria que a gente entrasse antes de quem às vezes não está. Porque quando você tem uma fé diferente, por mais que você ame muito a pessoa, na minha concepção, eu acho que não seria suficiente. Mas o senhor acha que o amor é suficiente quando a fé é diferente? Mas primeiro, antes de responder a pergunta, vamos entender o que a Bíblia diz? Porque nós somos crentes, o nosso fundamento é a palavra, Sim. não fica na axiologia, né? O que a gente Sim. mais vê na internet é um tanto de maluco. Eu falei isso no culto ontem, eu estava ministrando e falei o seguinte, um texto fora de um contexto vira um pretexto. Hoje na internet tem um tanto de maluco, psicopata, doido. O cara pega lá um texto isolado e inventa uma moda, um negócio de maluco. Ainda vira doutrina ainda. Né? Tem cada maluco, cada psicopata. E mais psicopata é o cara que segue um psicopata desse, né? Mais doido é quem segue um doido desse. Mas vamos para a Bíblia.
Segundo aos Coríntios, até eu trouxe aqui, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó. Vou abrir aqui. Não vos prendais a um jugo, a palavra literal, a um jugo desigual com incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem luz com as trevas? Então a palavra jugo desigual está muito claro. Aí eu peguei um outro texto que está lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não houver acordo? E esse acordo é o princípio que a união exige alinhamento de propósito. Eu estou numa visão, eu estou num propósito e a pessoa está num outro propósito. Então, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa? E eu disse outro dia o seguinte, não tem nada a ver com, qual foi a sua pergunta? Com religião. Sim. Não tem a ver com caráter. Ah, eu conheci, pastor, eu recebo a pergunta assim, pastor, eu conheci um menino, ele é bonitinho, cheirosinho, legalzinho, gente boa, pastor, mas só tem um probleminha pequenininho, ele não é crente. Eu falei, querida, não se trata de caráter, porque tem ateu, e o ateísmo é a negação de a existência de um Deus, seja qualquer. O ateísmo é a negação da existência de um ser divino. Existe ateu que, do ponto de vista de caráter, dá de 10 a 0 um monte de crente sem caráter. Um monte de crente mau caráter. Exatamente. Então, não se trata de caráter, se trata de comando espiritual. A Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. Se você é direcionado pelo Espírito Santo, comandado pelo Espírito Santo, quem é que comanda quem está no mundo? Se a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então não se trata do caráter, se trata do comando espiritual. O Espírito Santo de Deus que habita em você vai se comunicar com o espírito de alguém que está no mundo? Essa é a primeira coisa. Segundo, os limites morais. Porque para quem está no mundo fala, não, transar, o que tem? Todo mundo transa. Fazer determinadas coisas, o que tem? Todo mundo faz. Isso é bobeira, é religião. Mas você que tem o Espírito Santo, você fala, não, o meu limite não é só moral, o meu limite é o Espírito Santo, o meu limite é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para eu não entristecer o Espírito Santo. Então é mais do que moral, é espiritual, é a palavra de Deus. Então, eu digo, tá bom. Aí eu ainda faço uma ilustração para a pessoa, que aí a pessoa não entende. Eu falo, tá bom. Você era do mundo, Jesus foi lá no mundo, e morreu na cruz para você te tirar do mundo. Aí você volta no mundo para buscar alguém? Aí a pessoa ainda não entende. Eu falo, tá, Jesus foi no mundo, no chiqueiro, para te tirar do chiqueiro, aí você volta no chiqueiro para buscar alguém? Para casar ainda. Para casar, para sofrer? E casar é uma das decisões mais importantes da sua vida, porque você vai escolher alguém, primeiro, para dividir tudo seu. Porque a Bíblia diz, Gênesis capítulo 2, né, que você vai se tornar uma só carne com a pessoa. Você vai dividir o seu corpo, suas finanças, seus sonhos, seu ministério, seu projeto de vida, seu tudo. Você vai dividir o seu tudo com uma pessoa que é comandada pelo Espírito do mundo. E aí não tem a ver com questão moral, tem a ver com questão espiritual. E o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Então, quando um anda para Deus e o outro não anda, vai dar conflito. Mais hora, menos hora, vai dar conflito. Porque no começo parece que tudo é lindo, né? Não, no começo o rapaz fala assim, ou a moça fala, não, eu vou para a igreja com você. Ele é carinhoso, ele respeita a sua fé, ele vai para a igreja. Ele te entende. Fala, Ele até te dá uma Bíblia de presente, né? Mas o problema não é acreditar ou não acreditar em Deus. É viver para Deus ou não viver para Deus. É isso aí começa o problema. Eu vou contar um caso aqui. O Portal é a maior escola. Eu falo que o Portal a gente fica sabendo de tudo, de um monte de história, por mais absurdas que sejam. Eu acho que eu até já contei aqui no... Vou arrumar esse trem para sair da minha cara aqui. O Portal a gente fica... Eu recebo histórias de todo tipo, né? Que as pessoas me chamam no privado, pedem ajuda. Pastor, me ajuda. Pastor, me aconselha. Pastor... Você já procurou seu pastor? E aí me dói quando a pessoa fala assim, eu não tenho confiança de falar isso com o meu pastor. Uma pessoa falou comigo assim, eu fui pedir ajuda para o meu pastor e ele falou para a igreja inteira. Nossa. Ele, em vez de me ajudar, ele me expôs. E o cara está até balançado até hoje. Porque o papel do pastor não é passar a mão no pecado de ninguém, mas é cuidar, é ajudar. É às vezes confrontar, a pessoa, mas a gente confronta, né, no particular, não no Exatamente. público. Né? A gente elogia em público, mas a gente confronta no particular. E a moça dizia o seguinte, eu acho que eu contei num podcast aqui, que sabe aquela moça criada na Assembleia de Deus, na Bleia, né? Pá, cabelão no coque, lá o vestidão lá embaixo, ó,
blusinha aqui, nunca colocou uma bermuda na vida, nunca foi na piscina, assembleana raiz mesmo. E ela, né, 25 anos de idade, nunca tinha namorado, passa na faculdade e vem para a faculdade. Chega na faculdade, começa a fazer faculdade aqui de Direito, na capital, e conhece um rapaz. Ela, filha de um pastor, conhece um rapaz, filho de um pastor. Só que o rapaz, desviadaço. Nossa. E ela se apaixona pelo rapaz. E ela fala então para a amiga, olha, conheci um rapaz, filho de um pastor também, ó. Quem sabe é o meu varão. Mas ela não falou com a irmã da igreja que o cara estava desviado. Ah, que bênção, hein? Você é filha de pastor, ele também? Que bênção esse negócio, hein? Sabe, vocês casam, vão trabalhar para o Senhor, né? Mas ela não falou que o cara estava desviado. E o cara desviadaço, fumando maconha na faculdade, bebendo cachaça, e ela apaixona pelo rapaz e começa a namorar pelo rapaz. E aí, de repente, a primeira coisa que a pessoa perde quando ela envolve com uma pessoa do mundo, o brilho do Espírito Santo. O povo começou a olhar para a igreja assim, você tá diferente, tudo bem, mano? Tudo bem, tá tudo bem mesmo? Tudo bem. Aí começou a envolver com o rapaz, aí ela dava sábado à noite, o rapaz falava, vou pro pagode. Ela fala, pagode? Mas que isso? Você sabe que eu sou crente, eu não vou pro pagode. Não, você não vai, mas eu vou. Ela falava, não, mas é meu namorado, se eu não for com ele, ele vai arrumar outra. E de repente estava a irmãzinha da Assembleia de Deus frequentando o pagode. E de repente todas as barreiras morais e espirituais dela começaram a cair. Para findar a história, para não contar muita história, no final de tudo, a irmã estava grávida. A irmã chega na igreja grávida, desviadaça também. E o rapaz falou, eu vou casar com você não, nunca falei que ia casar com você. Ela ficou envergonhada, grávida e abandonada. E ninguém sabia que ela estava namorando um desviado. Tá aí. Resultado de escolhas, né? Resultado de escolha, né? Mas Então, o problema não é acreditar ou não acreditar em Deus, né? O problema é, vive para Deus ou não vive para Deus? Porque não existe evangelho sem renúncia. Porque com o tempo começa a surgir um monte de conflitos. sim. Os conflitos vão acontecer. Passou aquele momento de lua de mel, de amorzinho, queridinha. Não, eu vou para a igreja com você. Não, eu vou voltar para a igreja. Não, eu vou para a igreja evangélica. Não, eu vou batizar também. Aí começa o conflito dos valores. Os valores não só são valores morais, são valores espirituais. As decisões. E aí, quando casa criar filho, uma moça falou comigo assim, pastor, eu vou casar com um rapaz, ele é de tal fé. Eu falei, tá bom, e aí? Aí, quando vocês tiverem filhos, você vai fazer como a Bíblia diz, no livro de Lucas, você vai apresentar os 40 dias, ou você vai batizar ele? Ela, não sei. Tá bom, e se o seu marido for devoto de Santo Antônio, você vai colocar uma estátua de Santo Antônio na sua sala? Ela, Mas a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem daquilo que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você já leu isso na Bíblia? Já. Eu falei, eu acho que não vai dar certo, não, né? Eu falei, claro que não vai dar certo. Aí eu vou lá no pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio fala de uma forma divertida, ele fala a verdade. Ele fala assim: crente casa com crente, o católico casa com um católico. Um pega a cruz, outro pega lá o Ave Maria, né? O macumbeiro casa com o macumbeiro. Um pega a galinha, outro corta o pescoço da valinha e faz a oferenda. O muçulmano, um leva a bomba, outro aperta o gatilho para explodir, e aí vai. É isso aí. É isso aí, querido. Você tem que casar com alguém que vai te aproximar do Senhor. Não é quem vai te aproximar da religião, mas vai te aproximar do Senhor. Porque aí, daqui a pouco você vai ter conflito na criação do filho, na sexualidade. Quando entra o demônio do que é que tem, aí dá problema. Ixi. Quando entra o demônio do não tem nada a ver, dá problema. Propósito de vida, prioridade, aí entra um monte de conflitos. Exatamente. Dentro disso, pastor, eu queria entender. Porque, assim, no começo tudo é maravilhoso, Tudo né? é. No começo do jogo desigual, ali do namoro que tá diferente, tudo é maravilhoso. Todo mundo tá feliz, a menina tá apaixonada, o cara promete mundos e fundos, eu vou pra igreja com você, aquele trem todo. Depois as coisas mudam de figura. Por que no começo é desse jeito? Por que você acha que no começo é desse jeito? Porque no começo é o encantamento da primeira paixão, né? Então, no início, a pessoa, para conquistar a outra, ela promete tudo. Para conquistar, a pessoa fala que vai para a igreja, a pessoa que fala que vai para o encontro, vai batizar, vai fazer de tudo. E aí, depois que ela tem aquele desafio da conquista,
precisa mais. É igual a gente fala, ó, a pessoa vai dobrar a irmã. Depois que ela faz a irmã pecar, a primeira coisa que faz é abandonar. Então, no momento da conquista, de derrubar aquele desafio, ela topa tudo e Sim. vai para esse. Depois, né? Eu vi outro dia uma inteligência artificial, fizeram um desenho de que uma moça chegou na igreja, isso foi isso rodou muito na internet. Uma moça chegou na igreja, aceitou Jesus, uma moça bonita, e aí começou a aproximar da família do pastor, né? E aí ia lá, se tornou amiga da esposa do pastor, e aí começou a frequentar a casa do pastor, né? O senhor está precisando de alguma coisa? Eu ajudo. Aí, de repente, começou a mandar mensagem para o pastor: pastor, estou precisando de oração. Aí o pastor: pois não. Aí, de repente, começou a mandar algumas mensagens mais assim, e, de repente, ela conseguiu ir com o pastor para o motel. Quando acabou de transar, aquela mulher se desconfigurou e foi possuída ali por uma pombagira. E a pombagira tomou aquela mulher no motel depois que eles transaram. Aquele pastor ficou tão aterrorizado que ele não voltou para casa. Ele foi para a rua, ficou 6 meses morando na rua. Então, depois que consegue o seu intento, ou seja, te tirou da presença de Deus, te tirou do princípio, do propósito, aí, tanto do ponto de vista natural como de vista espiritual, quebrou. Nossa, e esse E tipo de isso acontece história... muito. O que a gente recebe na igreja de moças feridas que se envolveram com pessoas que eram crente meia boca ou uma pessoa do mundo e depois voltam para a igreja feridas e aos montes. E, no caso, isso aí é um julgo desigual dentro da igreja. Isso que eu ia te perguntar, existe Então, mas julgo aí você desigual tem, entre os um jogo crentes? desigual dentro de crente, né? Pergunta muito. Tá, eu sempre falo assim no portal: não se relacione com quem é menos crente que você. Por quê, pastor? Não basta ser crente? Não. Não basta ser crente? Não, de jeito nenhum. Nunca se relacione com quem é menos crente que você. Por quê? A gente já fez aqui um podcast sobre divórcio. Nós temos hoje o número de divórcios na igreja mais do que no mundo. Por quê? Porque a gente está se relacionando com uma pessoa só porque ela fala glória a Deus e aleluia. A pessoa falou glória a Deus e aleluia, a gente casa. Se falou glória a Deus e aleluia e xaramaná, a gente casa mais rápido ainda. É ou não é? É ou não é? Então as pessoas... na igreja hoje, o número de divórcio é muito maior do que no mundo. Por quê? Nós estamos casando pela motivação errada e falando assim, ó, tá tão escasso o número de homens ou de mulheres que falou: é crente? Estou casando. E aí o que acontece? Você não pode. Você imagina o que é o julgo desigual. Primeiro, você casou com um cara que é um crente meia boca ou que é uma mulher meia boca. Aí chega no domingo, dia para a igreja. Vamos para a igreja, meu amor? Ah, não vou não, vou ver o jogo hoje. Hoje é jogo do Galo com o Cruzeiro. Aí vai a moça sozinha para a igreja. Aí chega no outro final de semana: meu bem, nós não fomos nenhum dia no final de semana, só eu que fui durante a semana, fui lá na terça-feira no culto de libertação da Face do Leão, né? Aí eu falei: não, durante a semana é muito cansativo, eu trabalho a semana inteira. Aí vai lá a irmã de novo sozinha. No domingo: amor, vamos. Não, hoje eu não vou não, semana passada foi a semifinal, esse semana é a final. Aí de repente você casou com um cara que vai na igreja um dia por semana. Te pergunto, esse moço vai ter vida com Deus? Não tem nenhuma, ele é religioso, mas ele não tem vida com Deus. Então o diabo vai entrar naquele casamento por onde? Por aquele homem. E às vezes com a mulher. Você casa com uma mulher que não tem vida com Deus, que vai na igreja, se batizou, é crente, mas não tem uma vida com Deus. Meu bem, vamos para a igreja? Ah, não vou não, hoje eu vou ver novela. Ah, hoje eu vou ver o Luciano Huck. Tô E daqui a pouco cansada. tá o irmão sozinho. Aí essa porta de legalidade, ela começa a afetar no casamento a vida sexual, a vida financeira, o relacionamento. Daqui a pouco vai para onde? Para o divórcio. Porque o diabo só precisa de uma porta de entrada. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa casar com uma pessoa que está no mesmo propósito. Outro exemplo do portal. Casal de namorado, os dois muito crentes. Aí o problema não era um ser mais crente que o outro, não, mas era propósito diferente. 2 crentes, 6 meses namorando. Quando chegou o dia do noivado, o rapaz pegou assim e falou: eu quero fazer uma oração aqui, porque agora nós vamos ficar noivo, eu quero casar em 3 meses, porque Deus tá ferve no meu coração, Deus falou comigo que eu vou ser missionário lá na Arábia. Lá não tá tendo guerra agora, né? Na Arábia. Aí a moça levantou e falou assim: nós vamos casar e vamos para onde? Não, nós vamos para a Arábia, nós vamos servir o Senhor na Arábia, nós vamos ser missionários. Eu falei: como assim? Nós nunca conversamos sobre isso, não. Eu sou professor aqui da escola dominical da minha igreja, da minha cidade, eu sirvo ao Senhor aqui. Nós nunca conversamos no nosso namoro de casar e parar. Você está ficando doido? Não, mas o meu coração ferve. Eu fico orando: Senhor, dai-me a Arábia Saudita. O
relacionamento terminou no namoro. Graças a Deus. Porque eram propósitos de vida diferentes. Graças a Então, Deus terminou no e namoro, os dois né? crentes, você já imaginou? Então tem que ter a mesma visão. O outro exemplo, você está lá, um rapaz, né? E aconteceu, os dois crentes. Aí você casa com uma moça que gosta muito de roça. E um rapaz que gosta muito de praia. Aí começa a brigar. Vão para a praia, vão para a praia, não, vão para a roça, vão para. Se não forem maduros para ter um equilíbrio, o casamento dura 6 meses. Então não basta só ser crente, eu tenho que conversar. E o noivado é para isso. Eu falo que o namoro é para a gente se conhecer mais. O noivado é um planejamento estratégico do tipo de vida que a gente vai ter. A gente vai discutir finanças. Quanto que a gente ganha? Qual que é a nossa renda? Nós vamos comprar um apartamento, nós vamos alugar, nós vamos financiar, nós vamos construir na casa da sogra, nós vamos comprar um lote, o que for. Nós vamos ter quantos filhos? Nós vamos morar onde? O que a gente gosta de fazer? É um planejamento da vida que a gente vai ter. Agora, o que acontece? Aí eu posso chegar à conclusão, né, de que a gente não pode caminhar junto. Então é melhor no noivado eu andar para trás do que casar e dar errado. Ah, pastor, eu fiquei noivo, comecei a orar com uma moça aqui e terminou. Que bom! A Graças oração a é para Deus isso. terminou. É para você ver se vocês estão na mesma visão. Você imagina você descobrir que está numa visão diferente depois que casa. Então, o julgo desigual não é só o casamento entre o crente e o descrente, mas também é o casamento entre um crente com aquele crente meia-boca ou com um crente que tem uma visão, um chamado diferente. Outro dia uma moça falou comigo assim, pastora, eu sou pastora e o meu casamento deu errado. Por quê? Porque o meu marido não entendia o meu ministério. Eu perguntei, mas você passou a ser ordenada no ministério pastoral depois de casada? Ela falou, não. Quando eu comecei a namorar, eu já era pastora. Mas vocês não conversaram sobre isso, não? Conversamos. E ele entendia o seu ministério pastoral quando você era namorada, mas não entendeu depois de casada? Não, ele nunca entendeu. Eu falei, como é que você casou com ele? Não, porque ele era crente da nossa igreja, querida. Vocês estão numa visão diferente. Isso não quer dizer que pastor tem que casar com pastor. Não! O ministério é único. O chamado é do casal, mas o ministério é único. Você pode ter um casal que o ministério da esposa é um, de intercessão, o do esposo é outro e vice-versa, e os dois se complementam. Eu falei, como é que é assim? Você não viu que ele era assim? Eu sabia, eu teimei. Tá bom, teimou? Bem feito, tá o resultado. Então, o julgo desigual não é tão somente o casamento entre o crente e o descrente, mas às vezes o crente com outro crente, com uma visão diferente, um propósito diferente. Não, e se você não souber, tiver maturidade, é aquilo que a gente já conversou, né? A questão da carência. Às vezes está tão carente que vê esse tanto de sinal e não percebe. Então, dentro disso, eu queria que falasse muito claro, para a gente ter muita clareza, e para você que é nosso ouvinte, quando você estiver vivendo essa situação, você fala: opa, bem que o pastor Júlio falou, eu vou ficar atento a esse sinal. Então, se a gente fosse resumir assim, pontuar, Sinais. sinais de julgo desigual. Você começa a namorar um moço que diz que é crente, uma moça que diz que é crente, aí você começa a ter um relacionamento, se aproximar, aí de repente você percebe que você ora sozinho ou sozinha. A outra pessoa não tem uma vida de oração, não está orando pelo casal, você fala, opa, Tem um trem tem ensinando. uma trem errado. Você começa a ver que só você que é a igreja. A sua namorada, todo culto, inventa uma desculpa para não ir. Tudo acontece. Deixa para fazer um monte de compromisso no dia do culto. Você fala, opa, tem alguma coisa errada. A minha namorada não inventa coisa para não ir para o culto. Não prioriza, Não né? prioriza. Todo mundo é ocupado. Ninguém é à toa. Você tem tempo para aquilo que é importante para sua vida. Então você começa a ver que o outro ou a outra não tem tempo de ir para a igreja e só você quer ir para a igreja. Outra coisa, dos assuntos, só você fala de Deus. A boca fala o que o coração está cheio. Então aquela pessoa que você está relacionando, fala de tudo, menos de Deus. Fala de futebol, fala de todos os assuntos. Fala da vida dos outros, mas nunca fala de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio, sinal de alerta. É um sinal que você pode estar em julgo desigual. Aquela pessoa quer quebrar princípios. Você quer esperar para fazer o certo, aquela pessoa quer fazer o errado. Você fala, vamos viver em santidade. A pessoa fala, não, a gente vai casar daqui a 30 anos, vamos transar agora. Né? Não, não quero. Eu esperei até hoje, eu quero ter uma vida em santidade, eu não quero que meu casamento seja amaldiçoado. Não, o que tem? Vamos embora. Opa, sinal de julgo desigual.
Você começa a ver que as suas atitudes no seu trabalho, na sua família, em tudo, só um quer agradar a Deus, o outro não quer ter uma vida agradável a Deus. Porque uma vida agradável a Deus não é em tudo. Tudo que eu faço tem que ser agradar a Deus, porque se eu não Sim. agrado a Deus, eu agrado ao diabo. Você começa a ver. Você começa a perceber que a sua fé começa a ser motivo de conflito com a pessoa que você está namorando. A pessoa é crente, mas quando você quer fazer o certo é um conflito. Quando você quer orar é um conflito. Quando você quer a igreja é um conflito. Quando você quer ler a Bíblia é um conflito. Quando você quer fazer um jejum é um conflito. Quando você quer um princípio de santidade é um conflito. Sinais que mesmo você se relacionando com uma pessoa crente, você pode estar num jugo desigual, né? Então, outra coisa, a pessoa começa a se sentir dividida entre o relacionamento e Deus. Ah, não, tudo seu é Deus, não tem tempo para mim. Gente, coisa que eu mais quero é que a minha esposa seja mergulhada em Deus o tempo todo. Porque se a minha esposa está mergulhada em Cristo e na igreja o tempo todo, ela vai ser uma bênção na minha vida. Mas quando Exatamente. a pessoa não entende isso, cuidado, pode ser um sinal de alerta que você está sendo com uma pessoa, abre aspas, pseudo-crente, mas julgo desigual, visão diferente e talvez... Porque nem todo mundo que está na igreja tem vida com Deus. Nós fazemos lá, escola de libertação na nossa igreja. Vem crente do Brasil inteiro. Quem é que cai endemoniado? Os crentes, Os os crentes. pastores. Porque, gente, nós estamos falando aqui, obviamente que não estamos dando nome de ninguém, até porque o evento é fechado. A gente faz uma escola de libertação lá com o apóstolo Yuri, a gente recebe 200, às vezes 300 pessoas do Brasil inteiro. E a gente faz o atendimento individual. A Kézia fez comigo um atendimento individual com uma pessoa lá. A gente ficou 3 horas expulsando demônio de uma obreira. Quanto tempo nós ficamos? 3 horas Ah, expulsando umas demônio. três. Não, e entrava um, a gente expulsava, entrava outro, expulsava. Era voltar. Tá, vamos agora começar de novo a renúncia. Quando começava a falar, manifestava de novo. Por fim, eu já estava Sim. expulsando demônio sentado, né? Eu estava sentado, falei, em nome de Jesus, tal, em nome de Jesus, tal. Por fim, quando acabou todos os demônios, eu falei, agora aparece tal. Deus mostrou, né? Ela estava do meu lado, a gente é da mesma equipe, né? Aparece tal demônio, tem um demônio tal. 3 horas. Gente, de obreiro. Aí você fala, como é que o demônio entra na vida de uma pessoa que está dentro da igreja? 90% dos casos, promiscuidade sexual. Porta de legalidade sexual. Aí você quer se envolver com uma pessoa do mundo, para você se encher de demônio. 90% dos casos em que um crente fica opresso, que um crente fica endemoniado, a porta é promiscuidade sexual, ou pornografia, ou sexo ilícito. Aí você quer se envolver com uma pessoa do mundo, que a primeira coisa que a pessoa vai querer é te levar para um motel. É ou não é? Nós O estamos povo é falando de muito verdade. doido, né? Então, gente, ou você... Aí eu te pergunto, você vai levar o Espírito Santo que habita em você para um motel? Que tipo de vida você quer ter, né? Então, gente, isso não é parceria espiritual. Você tem que escolher, eu quero uma parceria espiritual ou eu quero uma batalha espiritual? Quando você se envolve com uma pessoa que é crente igual a você, que é mais crente que você tem uma parceria, uma pessoa para guerrear com você. Quando você se envolve com um crente meia boca, com uma pessoa do mundo, você está caçando guerra espiritual. Não, e eu não consigo entender. Na minha concepção, assim, fica tão claro quando você vai se relacionar com alguém. Por quê? Porque, gente, rolê de crente é o quê? Igreja. É sair, às vezes Vamos comer uma comer pizza, um uma açaí pizza. ali. Mas as amizades, por exemplo, 90% na igreja. Então, eu não consigo entender você, irmão, que está nos escutando agora, se relacionar com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você. Como que você. Eu fico tentando entender. Quando essa pessoa vai sair, qual é o. Pra onde que ela vai? Exato, porque assim, normalmente uma pessoa que não é crente quer ir para um ambiente onde ela é mais, fica mais à vontade, né? Vamos colocar assim. E é barzinho. Você vai comer Ah, o quê? não, mas. Você vai beber o quê? Não, eu vou para um barzinho, mas eu tô cheia de Deus. Eu vou pregar pro povo lá. Ô, amada. Não, não faz isso com você. Nem com a pessoa que tá do seu lado. Porque eu acho que os dois sofrem. Tanto quem é crente Ó, eu fica te... pensando assim. Pô, Não, nada aí o a outro fala ver. assim, E o outro você pensa não é assim. crente? Você não é É, crente? não, e daí. Ah, O capeta vem já logo... queima nosso Ó, brilho. eu tinha uma empresa e eu tinha 2 sócios, né, que não eram crentes, e eu convidei eles para jantar na minha casa. Eu gosto muito de cozinhar. E eu falei, vou cozinhar para vocês. Aí eu fiz lá um peixe grelhado com molho e suco, né? Eles eram uma empresa que eu comprei, que eles já haviam sócios, e acabei herdando aqueles sócios.
E aí foi o peixe, fiz uma salada, arroz. Eu gosto muito de cozinhar, você sabe. E o que Maravilhosamente bem. tinha lá pra bebida? Suco de maracujá, refrigerante Diet, suco de uva. Aí um deles falou assim, e o uísque? Minha casa não entra uísque, não. Não, mas você é crente, mas nós não somos, não. Na minha casa, bebe o que eu bebo. Na minha casa, Se bebe o que eu quiser. bebo. Não, mas eu posso ir ali buscar? Não, pode não. Posso buscar? Na minha casa, ninguém bebe cerveja, não. Passou, o senhor radical? Não sou radical, não, irmão. Sou crente. Não dá para ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, não. Comeram, tal, e rapidinho, ó, vazaram. Não tem, aí nunca mais quiseram fazer, nunca marcaram um happy hour na minha casa. Porque happy hour na minha casa é suco de maracujá É isso e aí. guaraná. Se você não se posiciona, quem é você? E me respeita. Eu falei, o Júlio é desse jeito. Eu falei, eu sou desse jeito, que eu não negocio o princípio, não. Sabe por quê? A minha casa, né? Eu tinha uma célula na minha casa de 140 pessoas nessa época. Eu já tive uma série. Eu morava numa casa, hoje eu moro num apartamento, eu tenho 20. Mas tinha 140 pessoas na minha casa que eu orava toda sexta-feira. E aí eu vou abrir uma porta de legalidade dessa para minha casa? Com uísque Não vou ainda. nunca, não. Ah, eu não sou crente. Você não é, mas você está na casa de crente. Na minha casa é assim. Na minha casa, minha regra, minha oração, meu. E pera um pouquinho que antes de comer eu vou orar. E ponto. Ponto. Não, e a Bíblia mesmo. E eles, quando tinham. Eles não são crentes. Quando eles tinham para mim, ligavam. Ô, Júlio, dá para você orar? Dá, Porque te ora por respeita, você. porque você posicionou. Porque se Exatamente. você não tivesse posicionado, não, Júlio, é Agora, você vai para um boca. lugar e você fica igual ao do outro, não tem jeito. Porque a grande coisa que o diabo coloca na cabeça do outro, não, você pode namorar uma pessoa do mundo que você vai levar ele para a igreja. É o tal do namoro evangelístico. Tá lá escrito, pega a sua Bíblia aí no Salmo 151, versículo 3º. Tá lá. Namoro evangelístico, Salmo 151, versículo 3º. Sabe quando é que você vai achar? Nunca, porque não tá na Bíblia, né? Porque não E tem. muita gente entra no jogo desigual com essa. Eu vou converter ele depois. Gente, a Bíblia manda a gente evangelizar o mundo, não namorar o mundo. A gente tem evangelizar o mundo, mas não se casar com ele, não. Não tem aliança com o mundo. Que aliança pode ter? O que mais acontece? Ah, mas uma tia minha... Aí vem as histórias lá, nos comentários. Não, tem uma tia minha, que a tia minha, ela era crente lá da Deus e Amor e conheceu um pai de santo. Aí namorou com ele e levou ele para a igreja. Ô, querido, isso é um caso de 1 milhão. 999,999 foi converter e foi para macumba. Por quê? A Bíblia diz, quando duas pessoas se juntam, se tornam aliança. Quando dois têm relação sexual ilícita, eles se unem. Ou seja, os demônios que estão em um passam a ter legalidade para entrar no outro. Aí o demônio que está no cara lá entra na sua tia. Como é que você vai fazer um negócio esse? O que mais tem é isso. Você namora com gente do mundo, começa a ficar fraco e está desviado. Aí você até não desvia, não. Mas está na igreja igual um morto-vivo, um zumbi. Sabe aqueles que entram na igreja assim? O culto está uma bênção, o céu descendo e tal, e a pessoa está um zumbi. O que mais tem é zumbi dentro da igreja, porque se relaciona no jugo desigual, não sente mais a presença de Deus. Não, Porque se encheu de mundo. Quer pegar exemplo da Bíblia? Ah, não, mas o profeta casou com a prostituta. Irmão, deixa eu falar. Deus falou alguma coisa com você? Se falou, ora para você ter certeza que é a voz de Deus, porque isso é o que você está falando aí. Se Deus mandar você casar com a jumenta, você casa. É, exatamente. Mas você tem que ter muita clareza da voz de Deus para você não fazer coisa errada. Agora, será que é Deus mesmo? Ou é a sua vontade que está querendo falar mais alto? Seu desejo, sua carência, sua paixão. Porque tem gente que começa a orar, né? Uhum. Já está se beijando, aí não consegue ouvir a resposta de Deus mesmo, É assim não. na igreja. Pastor, conheci a Maria aqui. O João fala assim, pastor, conheci a Maria aqui. Maria é crente, a gente está num propósito de oração aqui, né? Assim, Kézia é líder dos adolescentes, né? Deve ser, Ai, pastor, só Jesus. irmã, Kézia, eu conheci aqui a Maria, né? Eu sou o João, a gente está pensando em namorar. A gente vai orar 30 dias, tá bom? Tá bom. No segundo dia tá lá os outros se beijando. Vocês estão orando 30 dias? O que mais acontece quando um crente se envolve com o incrédulo é que o incrédulo continua incrédulo e o crente vira incrédulo. É O isso crente se mesmo. esfria. Tá certo? O crente se afasta de Deus. Relacionamento não é campo missionário. Relacionamento é aliança. Relacionamento é aliança. Aliança é acordo. Aliança é
pacto. Aliança é andar junto. Você não pode fazer aliança com quem tem aliança com o mundo. Acorda, crente. Não faça aliança com quem tem aliança com o mundo. Faça aliança com quem tem aliança com Deus. Faça aliança com quem te aproxima de Deus, não com quem te distancia de Deus. Não faça aliança com quem te aproxima do mundo, não. Deus não manda você evangelizar o mundo fazendo aliança com o mundo, não. Dando uns beijinhos, não. Não, vou dar uns beijos. O que a gente mais vê, aí vem aquela coisa do capeta. Não, porque eu já tive um namoro com um crente e ele me traiu. Tudo bem, querido. Eu conheço uma história de um Jesus que tinha 12 discípulos e um foi lá e traiu. E você não deixou de ser crente por causa daquele. Você tem os 11 que fizeram certo, você vai querer fazer o errado por causa de um? Quem morreu na cruz por você, querido, foi Cristo. Não foi quem fez errado, não. Você tem um monte de gente como exemplo bom para seguir. Você quer seguir logo o errado para justificar o seu erro? Então você vai encontrar um monte de erro. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Perfeito é só Cristo. E a palavra de Deus. E tá na moda agora falar mal de crente, né? Depois do advento da internet é ótimo, né? Então, agora o povo fica se justificando sempre de não vou me relacionar agora com gente crente, porque os crentes é pior do que os não crentes. Então vai pro inferno, você e o cara que você escolher. Olha só que maravilha. Julgo desigual não é sobre religião, é sobre direção. Grave essa frase aí, depois você me marca lá no Instagram. Julgo desigual não é sobre religião, é sobre direção. Qual é o espírito que te direciona? É o Espírito Santo? Qual é o espírito que direciona uma pessoa do mundo? É o espírito do mundo? Qual é o espírito? Eu estou falando de Bíblia. Qual é o espírito que comanda o mundo? A minha Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a pergunta não é, ele é evangélico ou não? Ele vai para a igreja ou não? A pergunta é outra. É muito mais do que isso. Não é uma pergunta básica só. Ele vai. Não, ele vai para a igreja comigo. Ele crê em Deus. Querido, até o diabo crê, só não obedece. Qualquer maluco crê, mas não obedece. Tá certo? Quando cai um endemoniado lá na igreja, você fala, o que você está vendo aqui? Ele fala, homem de branco. Mas está ali sendo demônio, né? Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Não se trata só de crer em Deus. Não se trata só de ter caráter. Não se trata só de ser bonitinho, cheirosinho, bonitinho, bonitinha, não. Não trata só de evangelho, de ir para a igreja. Se trata, ama Deus, anda com Deus, tem temor a Deus, vive o evangelho, tem frutos espirituais, tem vida com Deus ou não? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque você está escolhendo alguém para viver o resto da sua vida. E se você escolher errado, você vai sofrer muito. A pior coisa do mundo é quando você escolhe errado. Eu conheci mulheres que eram mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres de ministério, mulheres que eram obreiras, que eram missionárias, que pregavam o evangelho, que expulsavam demônio e entraram num relacionamento errado e nunca mais foram a mesma pessoa. Perderam o brilho, perderam o fogo do Espírito Santo, perderam o entusiasmo, que é conflito todo dia em casa, é problema um atrás do outro. É isso que você quer para sua vida? Se relacionar com um crente já é difícil, relacionar com um crente meia boca. Exatamente. Tá certo? Então, você tem que escolher. Pastor, mas está demorando muito. Querido, querida, é melhor demorar e você escolher alguém que vai ser bênção na sua vida do que ser rápido e se arrumar confusão para sua vida. Porque é muita confusão, né, Kézia? Nossa. Não, e aí a gente entra dentro de tudo que a gente já conversou aqui. Porque a maioria, né, das vezes que a gente vê questão de divórcio dentro da igreja, 90% é justamente por causa de julgo desigual. Pessoas com propósito totalmente diferente, claro, né? Nós não estamos falando assim de casos de traição e tudo mais, mas estou falando assim: eu era muito mais crente, eu me dedicava a Deus e agora eu não consigo, ele não deixa, ele não entende, aquela coisa toda. E gente crente. Não é gente não crente. A maioria das vezes que a gente escuta isso é gente crente, gente embarreirando o ministério do cônjuge por causa de escolha errada da pessoa que sabia que o outro não concordava e mesmo assim. É aquilo que a gente falou mais cedo aqui, o propósito diferente. Exatamente. Gente, você tem um chamado de libertação. A pessoa, eu sou um pastor de libertação. Aí a pessoa que vai namorar comigo sabe que a minha vida é expulsar demônio. Eu não gosto de demônio, não acredito em demônio. Não vou para a igreja terça-feira, não, porque você fica o dia inteiro lá expulsando demônio. Então você não serve para casar comigo? Eu expulso demônio lá. Eu vim da Assembleia de Deus expulsando demônio. Eu lembro que, quando eu era pastor da Assembleia de Deus, né? Aí eu cuido de libertação.
Eu já até disse aqui. Aí a Assembleia de Deus é assim, o altar, os presbíteros, evangelistas e pastores ficam no altar. Aí eu falava, descer todo mundo. Colocava todo mundo para descer lá e mandava a igreja vir para receber oração. Né? Aí aquela fila lá, na minha fila caía todo mundo demoniado, na fila dos outros não, né? Porque na fila dos outros pastores o povo falava, Senhor, dá graça, abençoe. Na minha fila, falava, parece demônio aqui, agora em nome de Jesus. Aí aquele demônio, eu ia treinando meus obreiros, falava assim, toma aí, diácono, expulsa esse demônio aí. Aí imagina, aí a pessoa quer casar comigo, isso é obviamente que isso é hipotético, porque eu sou casado, aí a pessoa fala assim, não, eu não gosto de demônio não, não acredito em demônio, não gosto de demônio, acho um absurdo expulsar demônio. Essa pessoa serve para casar comigo? Não. Jamais! Como é que, se eu casar com uma pessoa dessa, o meu casamento vai durar? Toda vez que a pessoa casar comigo for para o culto, vai ter uma briga em casa. Se você fica só expulsando demônio, aí eu vou ter duas coisas. Ou eu pego o meu ministério e desisto dele, e vou abrir mão do meu chamado para agradar a minha esposa, ou eu vou largar o casamento para seguir no meu ministério. Aí para que eu casei? E a gente vê um monte de gente assim. A pessoa, às vezes, estava na igreja, servia na igreja. Já viu um monte de casos assim. A pessoa era obreira, a pessoa servia, aí, de repente, a pessoa casa. Aí a pessoa some. Começa a ir na igreja só domingo. Ou, às vezes, domingo sim, domingo não. Aí você fala, o que aconteceu? Irmã, não, sabe como é que é? A gente casou, né? Meu marido requer muito atenção, mas tudo bem. Você tem 168 horas por semana. Você não pode vir 2 vezes, 4 horas por semana, vindo 2 horas no domingo e 2 horas na semana. Aí quando você vai investigar, você vê que é conflito. O marido ou a esposa começa a atrapalhar o ministério. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que te tira da igreja não vem de Deus. Quem é que quer que você não vá para a igreja? É o diabo. Quem é que te leva para a igreja? Deus. E as pessoas me perguntam assim, pastor, como eu sei que uma pessoa é de Deus para a minha vida? O que vem de Deus te leva para Deus. O que vem de Deus te leva para a igreja. O que vem de Deus te leva para a palavra. O que vem de Deus te leva para a santidade. O que vem de Deus gera paz. O que não vem de Deus te tira da igreja. O que não vem de Deus te tira da santidade. O que não vem de Deus te faz quebrar princípio. O que não vem de Deus tira a sua paz. Então, muitas vezes você perguntou sobre sinais, você tem um monte de sinal. Você está começando a namorar uma pessoa crente, mas essa pessoa crente ou descrente, né, que aí já é um absurdo, inventa um monte de compromisso no dia do seu culto. Você acha que o negócio desse é de Deus? Tem como dar certo? Eu conheci um rapaz crente, mas todo domingo ele inventa um jantar na casa lá da mãe dele, que não é crente, e aí eu passei a não ir para a igreja porque eu tenho que jantar com ele. Te pergunto, um negócio desse tem como dar certo? Não faz o menor Não sentido. vai dar certo. Daqui a pouco você está desviada. Porque como é que a gente desvia? Tem gente que acha que a gente desvia o seguinte, olha, eu estou aqui 15 dias de jejum, 15 dias de oração, eu estou no óleo puro, xaramanaia. Mas a partir de Estou hoje. cheio do azeite, mas eu resolvi desviar. Não é assim, irmãos. Como é que você desvia? Você começa a faltar o culto, você começa a um pecadinho, se existisse, aí você começa a ficar com vergonha de Deus. Aí quando você vai orar, pedir perdão, o diabo fala, você vai orar, você tem que orar de orar. Olha o que você fez ontem. Aí o seu pastor te liga, você começa a não atender com vergonha. Aí você acha que o seu pastor vai te confrontar. Ele está te ligando porque está preocupado com você. Você acha que ele está sabendo do seu pecado. Aí você começa a esvaziar. Daqui a pouco você está tão vazio que você está desviado. Então é assim. Aí você arruma um namorado, uma namorada que começa a marcar compromisso todo dia de culto. Terça, quinta e domingo. Aí você começa a não ir para a igreja, aí depois você não tem força para orar, aí daqui a pouco você não tem força para jejuar, aí depois você quer ir para a igreja, mas você não consegue. Aí você fala, não, aí você cai em si, né? Não, eu não posso ficar fora da igreja, eu sinto falta da igreja, eu sou crente, eu quero ir hoje, aí você acorda, hoje é domingo, eu vou. Aí acontece uma coisa, você não tem força para ir. Aí você vai ver qual é a origem do problema? O relacionamento que foi o princípio de todos os problemas. Quando a pessoa percebe que está nesse jugo desigual, eu sei que é muito simples a gente falar, termina. Mas não é tão simples assim, porque a pessoa às vezes não consegue ter força o suficiente. Mas o que você pode aconselhar para essa pessoa que está nos ouvindo agora e que identifica, olha, realmente eu estou vivendo um jugo desigual, mesmo com uma pessoa crente, ou mesmo, né, com um descrente, que eu acredito que seja um caso que fique mais claro, né? Mas quando é com crente,
a gente fica um pouco receoso. Será que eu estou entendendo certo? Quando você entende, você fala: caramba, o que que eu tenho que fazer agora? O que que tem que Se a fazer agora? pessoa sabe que tem que fazer, mas não tem força, porque às vezes é um sentimento. E Sim, às vezes é espiritual também. Ela tem que chegar da sua liderança e falar assim: olha, eu não estou certo, eu conheci uma pessoa, mas eu sinto que não é de Deus, está me tirando da igreja. Me ajuda em oração. Você tem que pedir socorro. Gente, a coisa que a gente mais precisa fazer é pedir socorro. Eu não estou em paz, não estou em paz, está me tirando da igreja, mas eu não consigo. Eu sei o que eu preciso, mas pedir ajuda. Por isso que a gente você está debaixo de cobertura. Por isso que igreja é importante. Eu preciso, essa é a sua liderada. Kézia, me ajuda, ora por mim, jejua comigo, me dá força, porque eu sei o que eu preciso, mas eu não consigo. Por isso que a cobertura espiritual, ela é importante. Porque Deus, quando proíbe um negócio desse, da gente se envolver com julgo desigual, não é para limitar a gente, é para proteger. Quando Deus diz que comunhão pode ter a luz com as trevas, que comunhão pode ter o crente com o descrente. Quando Deus fala de julgo desigual, não é para limitar, é para proteger. Deus não fala não porque quer tirar algo da gente, não. Pelo contrário, Deus diz não porque Deus quer te livrar de um problema. Porque amanhã isso vai ser um problema. Deus sabe o peso que você vai carregar, Deus sabe a angústia que isso vai virar, a opressão que isso vai virar, a depressão que isso vai virar, o prejuízo que isso pode dar na sua vida, as dores que vão acontecer, as concessões que você vai ter que abrir. Você vai ter que abrir. Você começa a namorar num jugo desigual, você começa a abrir mão de princípios e concessões que o preço é muito caro. As lágrimas você vai chorar, aí você fala assim: eu queria ser um videogame, porque se eu voltasse no tempo eu faria tudo diferente. O jugo desigual começa com amor e termina com dor. infelizmente, né? Seria ótimo se a Começa. gente pudesse poupar as pessoas de sentir a dor, mas é Mas é que impossível. a gente precisa falar isso, Porque sabe vem por de quê? É para te escolha. proteger. É. É para te proteger. Porque às vezes você está apaixonada por alguém que não veio de Deus para sua vida. E é uma coisa que a gente acredita que os mandamentos de Deus é como se fosse um muro da casa, né? Quando a gente tem maturidade, a gente entende que é para proteção. Mas quando a gente não entende e acha que os princípios de Deus vêm para nos cercear da liberdade, nos tirar a liberdade, você muda a sua cabeça quando você entende que não. Que Deus colocou princípios ali muito claros para você seguir, para te proteger. E não para te tirar a liberdade de escolher com quem você quer se relacionar, mas para que você possa se relacionar de uma forma saudável e que você tenha um casamento abençoado por Deus e que você consiga até mesmo exercer sua fé. Quantas pessoas casaram com gente não crente e depois falou: agora ele não deixa eu ir na igreja mais. É isso aí. Imagina um navio. O navio, ele para no mar e ele joga uma âncora. E essa âncora, ela vai soltando uma corrente, ela para no fundo do mar e o navio fica parado. Ele não anda. O jugo desigual é uma âncora. Você está ali, você quer andar, você quer servir, você quer adorar, você quer ter vida com Deus, mas tem uma âncora que te prende, você não anda. E às vezes aquela âncora ali é um crente, com uma vida diferente da sua, um crente meia boca. E por que a gente tem que falar de jugo desigual entre crentes? Porque hoje todo mundo é crente. Eu falo aqui todo podcast. Hoje você tem até traficante gospel, gente. Ai, gente. Rio de Janeiro, o povo tá vendendo cocaína com versículo bíblico. Não, eu vi uma reportagem que os traficantes do Rio de Janeiro, eles estão fechando... Que vergonha. Eles estão fechando os terreiros de macumba na favela, só pode funcionar a igreja porque são traficantes gospel. Aí vende cocaína com versículo, gente. Que coisa doida. Hoje você tem carnaval gospel... Você tem sex shop gospel, você tem de tudo. Agora na internet você encontra de tudo. Gente, então, porque virou moda ser crente, mas não virou moda ser cristão. O problema é que muita gente é crente, cristão, mas nascido de novo. Você já parou para pensar? João capítulo 3, quando Jesus falou com Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você já parou para estudar quem era Nicodemos? Um dos principais entre os fariseus, mestre da lei. Jesus está falando, você sabe muito, você lê muito, você vai muito para a sinagoga, mas se você não nascer de novo, isso não vale nada. Isso vale para mim. Se eu não nascer de novo e não ter uma vida com Deus, não adianta você dizer que é crente, rótulo de crente hoje, colocar no carro assim, Deus que me deu, um versículo, todo mundo tem. Mas você precisa se tornar um, porque casar é se tornar um com alguém que vai te abençoar. Você imagina, você pega um copo, você é um copo de água limpinha.
você vai se unir com quem vai ser um copo de água limpinha. É Se isso você aí. pega um copo de água suja, o que essa água suja vai fazer? Vai te Turva. sujar. É. É assim relacionamento. Você pega você é uma água, você nasceu de novo, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você vai se relacionar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vocês vão se tornar um e serão um copo de água limpo. Seus filhos serão limpos. Agora, você vai se relacionar com alguém meio sujo. Vai ficar meio Quem sujo é igual meio ele. limpo é meio sujo. E na hora que você se juntar, o que vai acontecer? Você vai se contaminar, porque a sujeira do outro copo vai contaminar você. E de repente você está suja. Você viveu uma vida inteira com Deus, você se converteu, você tem uma história linda, você tem um testemunho lindo, né? Você teve um encontro com Cristo, você já falou de Cristo para um monte de gente, você ama Jesus, você já falou de Jesus para um monte de gente, o seu coração arde para servir o Jesus, mas você, na sua carência, você começou a aceitar qualquer pessoa. Aí essa pessoa suja começou a te contaminar. Aí, de repente, aquele fervor que você tinha deixou de existir. O que isso tende? Triste. A cada vez aquela sujeira do outro copo te sujar mais e mais e mais e mais. E você vai perder esse brilho. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser mais limpo, para ser mais limpa, para te abençoar. Então, irmãos, é melhor você abrir mão do que é errado, desse relacionamento ruim, e falar: Deus, eu decidi, eu quero alguém na minha vida que vai me fazer feliz. Não troque uma felicidade de 10, 20 anos por uma felicidade de 6 meses e um sofrimento pro resto da vida. Porque eu conheço mulheres que estão casadas há 20... Eu recebo no portal: pastor, me socorre, eu sou casado há 20 anos, eu estou sofrendo, não aguento mais, eu quero morrer. Mas você não é... Não, eu sou crente há 20 anos, mas meu casamento é um inferno. Seu marido é crente, mas meu casamento é um inferno. Aí você vê, casou com um crente meia boca. Primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa fala assim: você casou com um crente? Sim. Ou com um crente? Não. Mas você nunca leu o texto? Ah, eu li o texto de julgos igual, mas foi desobediência. Aí é a consequência. Então eu quero falar com você agora, que está nos escutando, que está aqui nos assistindo, para que você possa estar com seus olhos abertos. O que você ouviu aqui não é. A gente não está aqui enchendo linguiça, a gente não está querendo inventar moda. O que a gente está falando aqui é o que a palavra de Deus diz. Então, para você que ouviu esse podcast, né, que foi uma bênção, né, pastor? É tão bom poder falar isso com pessoas que a gente sabe que estão precisando de ajuda. Às vezes você não tem essa clareza, né, dentro da sua igreja, às vezes porque às vezes seu pastor não tem a oportunidade de falar sobre esse assunto, né? Mas você estando aqui, você está recebendo informações valiosíssimas que estão na palavra de Deus, inclusive. Mas às vezes te faltava compreensão, entendimento da palavra de Deus. Quero deixar claro para você que esse podcast pode abençoar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está vivendo essa situação. Ou que até mesmo que você está percebendo, mas a pessoa ainda não percebeu. Manda para ela e fala: ó, isso aqui não é uma indireta, isso é uma direta. Você precisa assistir esse podcast para você entender o que você está vivendo. Agora, para você que entendeu tudo, está vivendo esse jugo desigual, né? Então, não só peça ajuda, mas continue nos acompanhando aqui, porque eu sei que Deus vai te dar graça para você resolver essa situação, para você viver a plenitude do Senhor na sua vida, tá? Agora, você que está nos assistindo, achou o máximo, mas não vive nem o jugo desigual e nem conhece alguém. Não deixe de reter tudo aquilo que você escutou aqui, porque uma hora ou outra a gente se depara com situações, então é importante você ter conhecimento sobre isso. Amém? Então não deixa de compartilhar esse vídeo com pessoas que possam estar precisando. Agora, além disso, se você não se inscreveu, eu não tenho nem o que falar com você, entendeu? Nós dois que também julgo desigual, porque eu tô aqui para te ajudar, você não me ajuda. Então não deixa de se inscrever para você nos acompanhar. Ativa aí o sininho da sua notificação e não deixa de seguir o Pastor Júlio. O Pastor Júlio além de ser meu sogro, que não vou deixar de puxar sardinha, ele é um homem de Deus, um pastor. No perfil dele pessoal, ele fala sobre libertação, mas lá no portal ele fala não só sobre relacionamento, mas sobre aconselhamento. Então manda lá, né, pra gente, se você quer escutar outros temas aqui, porque a gente está super aberto, né, pastor? Claro. A gente quer ouvir a sua opinião, quer saber o que você quer aqui escutar. Olha, eu estou precisando saber sobre ansiedade, né?
Fala sobre ansiedade, pastor Júlio. Põe lá comentário, põe sua família para ir lá. Gente, vamos lá falar com o pastor Júlio para ele poder Vou abrir uma caixinha fazer lá. a próxima. Vou abrir uma caixinha Aí, lá. ó, ele vai abrir uma Qual o caixinha. tema que você gostaria de ouvir no nosso podcast? Isso, então não deixe de nos assistir. Amém? Pastor Júlio, para o nosso ouvinte, o que você tem para falar hoje? Segue o nosso perfil no Instagram, segue o nosso perfil no TikTok, manda a sua caixinha de perguntas. Tenham paciência, que o povo manda 200 perguntas, acho que é pastelaria, né? Tem que esperar, que a gente tem que responder todo mundo, né? E segue a gente no YouTube, a gente vai ter muito, muito tema legal. Muito, muito. E, ó, última coisa. Ah, pastor, eu sou casado com um cara do mundo, então eu vou largar ele. Não, querida. Se você casou com alguém do mundo, fica casada. A mulher crente santifica o seu marido descrente, tá bom? Tem gente que fala assim, então o pastor disse pra eu, não, isso não. Falou não. Falei isso não. Se você casou com um cara do mundo, agora chupa essa manga aí, querida. Agora você santifica e ganha seu marido para Jesus. Casou, tá casada, tá bom? Nós vamos falar sobre isso outro dia. Tchau, tchau. Deus te abençoe, querido. Até o próximo vídeo. Não deixa de seguir, viu? Um beijo. Deus te abençoe. Tchau.